Muito bem, a gente tem o governador Wilson Lima, governador reeleito do estado do Amazonas, já conectado conosco aqui. Enquanto isso, nós seguiremos aqui ajustando a conexão da Rosiane Carvalho, ela que vai estar nessa entrevista na coluna de política. Mas o governador está conosco, a gente, claro, não vai deixar esperando. Governador Wilson Lima, seja bem-vindo ao Band News Manaus, um bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Diene, bom dia a todos os ouvintes que acompanham nesse momento a programação da Band News. Governador, muito obrigado por nos atender nesta manhã de quinta-feira, hoje, dia 13 de novembro de 2022. Primeiramente, parabéns ao senhor pela reeleição, pela votação nessas eleições de 2022. E aí é claro que a gente quer conversar com o senhor sobre as perspectivas para este novo mandato. Governador, o senhor teve neste ano ainda mais votos do que na eleição lá de 2018. E agora o senhor, novamente, vence adversários que já foram ex-governadores também, como Eduardo Braga, como Amazonino Mendes. A pergunta é, como o senhor vê a perspectiva para esse novo mandato para honrar os votos que recebeu dos eleitores do estado do Amazonas? Primeiro eu quero agradecer, Rafael, as suas palavras, agradecer a população do estado do Amazonas por confiar mais uma vez em mim a responsabilidade de comandar os destinos do povo do Amazonas. E o meu compromisso é continuar trabalhando, assim como nós fizemos esse primeiro mandato, apesar de todas as dificuldades, apesar de pandemia, apesar de enchentes, de crises políticas. E nós temos duas grandes metas, que é o social e a geração de emprego e renda. No social a gente conseguiu avançar muito com o nosso auxílio estadual permanente, que no ano que vem a gente vai ampliar para mais 50 mil famílias. E o nosso restaurante popular Prato Cheio, nós temos hoje 44 em todo o estado, nos próximos 4 anos nós vamos abrir mais 41. E na geração de emprego, fomentar as matrizes econômicas, como é o caso do monopólio, quer dizer, como é o caso do gás natural, que a gente teve a coragem de quebrar o monopólio do gás, em razão disso viabilizamos aquele empreendimento no Campo do Azulão, lá no município de Silves, também a atração de novos investimentos, como as 3 térmicas, que serão construídas naquela região com investimento de aproximadamente 4 bilhões de reais. Governador, no seu plano de governo, o senhor falou em concurso e falou diversas vezes também sobre os concursos, principalmente ali na área da segurança. O senhor já tem alguma previsão? A gente já pode adiantar algum dado aqui para a gente sobre os concursos que estão previstos aí nos próximos anos? Jenny, nós estamos convocando agora os aprovados do concurso público que a gente fez para a área da segurança pública. A gente está no processo de fechamento desse ano, de fechamento do nosso orçamento e de planejamento para o ano que vem. Mas a gente vai fazer, dentre outros concursos, para a área de segurança pública, educação, saúde e social. Governador, agora eu vou incluir a Rosiane Carvalho aqui na nossa entrevista. A gente estava conectando a Rose, que também vai participar da entrevista via online. Rosiane, você escuta a gente agora? Muito bom dia. Agora sim, eu estou escutando. Rafael, ouvintes do Band News. Bom dia, governador Wilson Lima. Início parabenizar pela votação, pelo desempenho nas urnas desta eleição. Em sequência, fazer a minha pergunta, que todo mundo quer saber. Se eu mantenho o mesmo secretariado, se eu está analisando aumentar ou diminuir o número de secretarias, fazer alternância, colocar novos nomes, como o senhor vê o secretariado do seu novo mandato? Bom dia, Rosiane, muito obrigado pelas suas felicitações. A partir de a partir de dezembro, a partir do mês que vem, a gente começa a fazer esse desenho, porque em 2018 nós tínhamos uma conjuntura em que eu fui eleito sem o apoio de nenhum grupo político. Agora em 2022 é diferente essa conjuntura, porque eu tive ali um arco de aliança com muitos partidos políticos, com muitas lideranças políticas, e esses grupos estarão inseridos nesse nosso próximo mandato. Então é importante que a gente possa ter essa acomodação, desses grupos políticos. E a gente vai começar essa reformulação a partir do mês que vem, para que a gente possa fazer essas mudanças no mandato vindouro. Eu não entendi. Então é possível que haja novos nomes nesse secretariado, é isso?
Claro, é possível sim. Nós vamos fazer essa reavaliação agora a partir de dezembro. A gente vai sentar com todo mundo, ter uma rodada de conversas, começar a planejar para o ano que vem essa questão específica do secretariado e também entender que adequações a gente pode fazer na nossa estrutura do Estado, de montagem de secretaria, o que fica, o que sai, quais as estruturas que são importantes, quais aquelas que a gente pode suprimir. Governador, eu vou aproveitar esse assunto só para insistir numa terceira pergunta, mas o que mais preocupa o senhor nessa nova reorganização para os próximos 4 mandatos? Qual é a área que o senhor acha que precisa de uma estruturação melhor, que o senhor possivelmente vai estar mais à frente ou não? Tem alguma coisa que lhe incomoda ou lhe preocupa mais em relação à organização do Estado e à administração do Estado? Tem algumas coisas que eu não consegui fazer no meu primeiro mandato. Uma delas foi a minha proposta que eu tinha para a Secretaria de Saúde. E isso eu vou começar a fazer agora em janeiro com muita firmeza. Eu vou entrar para fazer uma revisão de todos os contratos da área de saúde. Isso é prioridade. A gente não pode continuar gastando o que a gente gasta na área da saúde sem ter a devida eficiência. Então eu vou focar muito nisso, vou focar muito na questão dos gastos que são feitos pelo governo do Estado. Nós precisamos ter um Estado enxuto. A partir de janeiro, vou começar um processo de recadastramento da folha de servidores, que eu não consegui fazer por conta da pandemia. Eu iniciei lá em 2020, e aí veio pandemia, e aí esses planos acabaram sendo adiados. Governador, como que o senhor avalia o fato do senhor ter apoiado o Bolsonaro? Isso pode atrapalhar na sua relação com o presidente Lula, em relação aos projetos que o senhor tem aqui para o Amazonas, nos projetos que o senhor precisa ali do apoio do governo federal? Jenny, isso não atrapalha em nada. Todo mundo sabe do meu posicionamento, eu tenho um alinhamento com o presidente Bolsonaro, mas acima de qualquer questão política, eu fui eleito governador do estado do Amazonas. E o estado não pode prescindir, não pode dispensar essa relação com o governo federal, levando em consideração o modelo econômico que nós temos, a proteção das fronteiras e as questões ambientais. E todo mundo sabe que eu sou um homem do diálogo. O nosso governo é um governo do diálogo e eu não tenho dificuldade de conversar com quem quer que seja. Governador, então, aproveitando só esse assunto que a Diane levantou, obviamente há um reconhecimento, então, da sua parte da eleição, assim como fez também outro aliado do presidente Bolsonaro lá em São Paulo, Tarcísio de Freitas. Claro, com certeza. Eu me curvo diante da decisão que foi tomada pela maioria. Estou satisfeito com isso porque o meu presidente não ganhou? Não estou satisfeito. Estou angustiado, mas eu respeito a decisão que foi tomada pela maioria da população do Brasil. O voto ele é um instrumento muito significativo para o fortalecimento do processo democrático. Então, eu respeito, sim, a decisão que foi tomada pela maioria da população. Governador, eu queria saber a sua opinião a respeito dos atos golpistas que fizeram várias pessoas bloquearem as principais rodovias do país. E aqui no estado do Amazonas também houve manifestação, bloqueios na BR-230, 319, deixando a cidade de Humaitá, por exemplo, isolada. Eu recebi ontem vídeos, mensagens de áudios de várias pessoas, imagino que o senhor também tenha recebido, reclamando inclusive do fato de que Humaitá não tem UTI. E as pessoas precisam acessar Porto Velho para buscar atendimentos mais específicos de saúde. Como é que o senhor vê esses atos golpistas e especificamente sobre essa situação lá no sul do Amazonas? Rosiane, eu tenho acompanhado essa situação das manifestações desde o princípio e eu determinei que a minha polícia militar desse todo o apoio à Polícia Rodoviária Federal. Mas determinei que não houvesse o uso de arma letal para evitar maiores incidentes, mas que fosse garantido o direito fundamental do cidadão de ir e vir. Toda manifestação, desde que seja pacífica e que não seja ofensiva e que não viole os princípios legais do nosso país, da nossa Constituição, eles são legítimos, mas desde que você não interfira no direito de outras pessoas. E o direito de ir e vir
é um direito básico do cidadão. E volto a repetir, eu me curvo diante da decisão da maioria da população do Brasil. Isso faz parte do nosso regime democrático. Mas, governador, especificamente sobre o Maitá e essa condição do interior, que também conhece em relação ao isolamento dessas cidades, como é que o senhor observa isso? Já tem informação se esse bloqueio foi desfeito? E essa situação das pessoas, que elas precisam, as necessidades, elas não vão interromper porque as pessoas estão querendo bloquear rodovias, né? Eu estou acompanhando aqui junto com a minha polícia militar, e aí eu tenho aqui um relatório, o último relatório que me chegou foi o seguinte: BR-174, na altura do quilômetro 885, totalmente liberada. BR-230, na altura do quilômetro 618, totalmente liberada. Quilômetro 642, também da 230, que é a Transamazônica, totalmente liberada. A rodovia, ainda 230, ali na altura do quilômetro 430, aquela que dá acesso ao Minicoré, parcialmente bloqueado. Os veículos estão passando. E a expectativa é que, durante o dia de hoje, ela esteja totalmente liberada. Quilômetro 215, que fica ali já na altura de Apuí, está totalmente liberado. O pessoal continua ali fazendo manifestação na frente do quartel da Polícia Militar, mas não tem nenhuma obstrução na via. Então, é esse o último relatório que a gente tem da nossa Polícia Militar com relação às interdições no Amazonas. Entendi. Especificamente sobre o que aconteceu ontem em Manaus, as manifestações foram muito acentuadas, não poderia ser diferente em relação à votação que o presidente Bolsonaro teve em Manaus, mas houve um desconforto, vamos colocar assim para ser bem simples, em relação às pessoas que foram visitar os seus familiares no cemitério do Tarumã. E especificamente o cemitério Tarumã, ele é muito simbólico em relação às mortes, e é tudo de terrível que aconteceu nesta cidade, neste estado, em relação à pandemia. Qual a sua opinião sobre essas manifestações que vão, nesse sentido, atingindo um pouco mais a dor das famílias que perderam familiares nos dois colapsos do sistema de saúde? É o que eu disse, Rosiane. As manifestações são legítimas, e faz parte do nosso processo democrático, mas elas não podem interferir no direito de outras pessoas. E o direito de ir e vir, ele é um direito constitucional. Coloquei ontem toda a minha polícia na rua para que pudesse ajudar a Polícia Rodoviária Federal, sobretudo nas rodovias e também aqui dentro da cidade, em parceria com o Instituto Municipal de Trânsito, para que esse direito pudesse ser garantido às pessoas. Bom, a gente está chegando já ao final aqui da entrevista, o combinado de uma entrevista de 20 minutos que recebemos aqui de tempo com o governador. Você tem mais alguma pergunta para fazer, Rose? Eu tenho. Eu queria saber se o governador já tem algum olhar a respeito da disputa da mesa diretora na Assembleia Legislativa, evidentemente que é um órgão que atua de forma independente, é um poder independente, mas é claro que é legítimo que haja uma articulação política, articulações essas que algumas vezes o governador abriu mão de fazer e teve algumas dores de cabeça em relação à organização da base aliada. Como é que o senhor vê dessa maneira, dessa feita? A gente já tem aí os primeiros vídeos circulando em relação ao apoio ao Roberto Haddad, que é o atual presidente, mudou de partido, mudou para o seu partido também. O senhor vê com bons olhos a recondução do Roberto Haddad? Como é que o senhor está acompanhando esse processo? Olha só, Rosiane, é preciso entender que os poderes eles são independentes, que essa é uma questão de escolha da Assembleia Legislativa. De qualquer forma, a gente tem uma bancada, a maior bancada lá da Assembleia, que é a do União Brasil. Nós fizemos 6 deputados estaduais. Essas são conversas que ainda vão evoluir, porque a eleição só vai ser realizada em fevereiro do ano que vem. Então, eu imagino que seja ainda muito cedo para tratar dessas questões. A gente tem tido uma agenda muito intensa aqui interna de planejamento, e a Assembleia também da mesma forma, para não deixar outras matérias para o ano que vem, aprovar que é aquilo que é mais importante. Eu não imagino que haverá tantos embates na Assembleia Legislativa em razão das construções que a gente fez ao longo desses
praticamente 2 anos, né, um ano e meio aí de conversa, de bom relacionamento com os deputados estaduais. A gente conseguiu construir um trabalho de pacificação, um trabalho de entendimento entre executivo e legislativo, para que a gente pudesse caminhar naquilo que é mais importante para a nossa população. Então, eu imagino que a gente não vai ter tantos embates e tantos transtornos com relação à questão da presidência da Assembleia, entendendo que essa é uma decisão lá dos deputados. Minha última perguntinha é importante, porque foi um ponto de desequilíbrio no governo José Mello. O seu adversário no segundo turno, Eduardo Braga, apresentou 3 pedidos de cassação contra a sua chapa, acusando o senhor de abuso do poder político, econômico, dos meios de comunicação. Um dos processos indica o uso da polícia militar nessa questão de desequilíbrio do pleito, polícia que o senhor acabou de chamar de minha polícia na resposta anterior. Como é que o senhor vai lidar, vê essa movimentação do seu adversário? Primeiro, eu quero dizer que eu confio no trabalho que é feito pela Justiça. E depois, qualquer cidadão, qualquer político, tem que se curvar ao resultado das urnas, tem que se curvar à decisão que foi tomada pela maioria da população. E esse comportamento que você expressa aí, Rosiane, não é novidade para ninguém. Sempre aconteceu isso, e isso é uma prática da velha política que não aceita o momento de transição pelo qual está passando o estado do Amazonas. Agora, em 2018, a gente virou a página, entendeu? A gente virou uma página na política do estado. É claro que quem ocupa um cargo eletivo foi escolhido pela vontade popular. E o esforço que deveria ser feito nesse momento por quem é eleito pelo cidadão é trabalhar para melhorar a vida de quem está aqui. Eu não tenho disposição para ataques, eu não tenho disposição para ficar perseguindo quem quer que seja. E esse deveria ser o comportamento de todos os políticos. O político é colocado no cargo para ele trabalhar e dar respostas para a população. Mas eu confio muito na justiça terrena e confio muito na justiça de Deus. Eu não cheguei na condição de governador por acaso, eu não cheguei aqui na condição de governador à toa. Primeiro houve a permissão daquele lá de cima e houve, claro, a decisão da maioria da população. Em 2018 eu tive 1.033.000 votos, foi uma votação histórica, nem o governador havia recebido essa quantidade de votos, e agora em 2022 eu superei a votação de 2018. Então, a manifestação que a gente teve da população é uma manifestação que faz parte do processo democrático e, como tal, precisa ser respeitada. Muito bem, nós entrevistamos aqui no Band News Manaus de hoje, quinta-feira, 3 de novembro de 2022, o governador reeleito do estado do Amazonas, Wilson Lima. Governador, muito obrigado pela gentileza de ceder parte do tempo para estar aqui conosco, prestando esclarecimento à população. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, Jenny, obrigado, Rosiane, que Deus abençoe a todos.